Efésios 6,14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Essa é na corrigida fiel ao texto sagrado. Agora, olha esse mesmo texto na Bíblia de Jerusalém. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça. Olha como muda a ideia do texto, né? Ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça. Ora, vamos tentar entender aqui. Lembra que nós estávamos falando sobre a importância de você estar revestido com a armadura de Deus. Mas a primeira coisa que nós encontramos a respeito da armadura de Deus, escreva aí nos comentários, escreva aí primeiro. A armadura me protege. Quando nós falamos sobre a armadura, nós estamos falando de algo protetivo. Falamos sobre isso e é algo que não pode ser esquecido. A armadura de Deus é algo protetivo. Então escreva, a armadura de Deus, ela me protege. É algo que protege. Ela não está interessada no ataque em si, mas ela é algo que protege. A armadura protege. Coloca aí nos comentários. Escreva aí. A armadura é algo que nos protege, ok? Por que nós estamos falando sobre isso? Lembrando, porque já falamos isso ao longo da semana, mas agora você vai entender. Quando nós falamos sobre proteção, a primeira questão que aparece a respeito da armadura de Deus é a verdade. Então entenda, a verdade sempre irá proteger uma pessoa. A verdade sempre irá proteger uma pessoa. Há uma frase de Martinho Lutero que ele diz: a verdade não precisa de defesa. A verdade é como um leão, você só precisa soltá-la. Essa é a verdade. Quando nós falamos da armadura de Deus, um dos primeiros itens que aparece a respeito da armadura está relacionado com a verdade. Então tem muita gente que diz assim: ah, pastor, mas eu não me sinto protegido diante da circunstância. Ora, o primeiro ponto que você precisa entender é: está com a verdade? Você é verdadeiro? Você é verdadeira? Toda pessoa que anda em mentira, ela sempre anda desconfiada e desprotegida de todo mundo. Já percebeu isso? Boa coisa é quando você anda em verdade. A pessoa que anda em verdade, ela anda em qualquer lugar e de qualquer maneira livre de tudo. Porque ela não esconde nada. Terrível coisa é a pessoa que vive escondendo circunstâncias, situações. E lembra que eu disse? A armadura protege. Então você precisa entender, a verdade protege. Uma pessoa que anda em verdade é uma pessoa que anda protegida, diferentemente de uma pessoa que anda em mentira. Uma pessoa que anda em mentira, uma pessoa que anda falsamente, uma pessoa que anda de outra forma, senão na verdade, é uma pessoa que sempre anda desprotegida. E aqui é que está a importância da verdade. Porque presta atenção, a verdade, ela tem um alto preço para você entrar nela. Essa é a verdade, você tem um alto preço para entrar nela. Por isso que muita gente não gosta de falar a verdade, porque falar a verdade é caro. Nos dias de hoje, ser verdadeiro é caríssimo.
É muito mais fácil ser mentiroso hoje do que verdadeiro. As pessoas param para ouvir a verdade quando lhe convém, quando é conveniente. Mas na maioria das vezes o que nos importa ouvir é a mentira e não a verdade. É por isso que muitas vezes você encontra, principalmente nos dias de hoje, um casal, vamos pensar nisso, um casal que o marido não tem acesso ao celular da esposa e a esposa não tem acesso ao celular do marido. Cada um tem os seus próprios segredos. Você entende isso? Isso é um pequeno exemplo para você entender. Agora eu quero que você entenda algo. A verdade protege uma pessoa. Então, o que é a verdade? A verdade é uma rota, escreva aí. A verdade é uma rota, a verdade é um caminho que poucos caminham por ela. Você vai encontrar muito mais pessoas na rota da mentira do que na rota da verdade. Porque caminhar na rota da verdade é caro demais. Só que o que as pessoas nunca pararam para perceber é que a mentira... Imagine uma rota, um caminho com pedágio. Imagine uma rota, uma estrada que tenha pedágio, para você entender. A verdade seria uma estrada que você precisa pagar o pedágio no começo. Antes de você entrar naquela estrada, você já precisaria pagar o pedágio. Essa é a verdade. Depois você caminharia livremente pelaquela estrada. A mentira é diferente. É mais fácil porque a rota da mentira, o pedágio não é no começo. Você entra gratuitamente, você entra na ilusão de que foi fácil demais. Só que ela cobra o pedágio para na hora da saída. A rota da mentira sempre vai te cobrar. É por isso que é muito mais fácil pagar o pedágio no começo, para viajar tranquilamente. Quando você entende isso, você se torna livre na sua viagem, porque você não deve nada, porque você já pagou isso no início. Agora, quando você entra pela mentira, uma hora ou outra vai dar errado. E aqui entra a ideia, queridos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Aqui entra a ideia do arrependimento. Aqui entra a ideia da confissão. Porque a verdade, ela também vem à tona através de arrependimento. Através de confissão. Olha, eu errei. Olha, foi isso que eu fiz. Diferentemente quando você é descoberto em algo que fez. Quando alguém descobre o que você fez, você tem até a chance do arrependimento. Mas é diferente, porque não foi você que contou. Não foi você que se arrependeu. Não foi você que confessou, você foi descoberto. Então a única alternativa, em alguns casos, porque em muitos casos ainda assim a pessoa insiste na mentira, é você dizer que errou. Então a armadura de Deus, escreva aí, a armadura de Deus começa pela verdade. Entende por que muita gente não usa a armadura de Deus? Entende por que muita gente não quer a armadura de Deus? Porque para você usar a armadura de Deus, o começo dela é com a verdade. Você não pode usar a armadura de Deus se o começo é a mentira.
A mentira não pode revestir você da armadura. A mentira revestiu Adão com folha de figueira, mas não com a armadura de Deus. Tem muita gente achando que está com a armadura de Deus, mas só está usando folha de figueira, porque a mentira, ela não te reveste com a armadura, ela te reveste de folha de figueira. A ideia aqui, olha que coisa interessante, a ideia aqui da Bíblia de Jerusalém, ela diz assim, olha, cingi os rins com a verdade. Os rins, o que está dentro de você tem que ser verdadeiro. Não deve haver hipocrisia, não deve haver falsidade. Não é aquele amor superficial, aquele amor de fachada, não. Os seus rins devem estar revestidos com a verdade. Se nós vamos falar sobre a armadura de Deus, entenda, a armadura de Deus começa pela verdade. Nenhuma pessoa que anda pela mentira pode usar a armadura de Deus. Nenhuma pessoa que anda na mentira está revestido com a armadura de Deus. Você está aí? Você está entendendo? Você nunca vai conseguir se revestir da armadura de Deus se não começar pela verdade. Irmãos, a verdade, deixa eu dizer para você, e aqui só um parênteses, porque tem muita gente que é verdadeiro, mas usa a verdade para ferir e para machucar. Por que eu digo isso? Porque tem gente que não sabe falar a verdade. Até disse a verdade, até falou a verdade, mas falou a verdade da forma errada. Disse, mas pastor, tem um jeito certo de falar a verdade? Entenda, tem jeito certo para falar todas as coisas. Você não pode usar da verdade, ainda que seja detentor dela, para ferir, humilhar, machucar, matar. Você não pode. A verdade, ela não é uma arma. A verdade é uma defesa. Vou colocar de novo, não se esqueça disso. A verdade não é uma arma. Você não ataca com a verdade. A verdade é uma defesa. A mentira é uma arma. A verdade é uma defesa. Então, todo aquele que se reveste da verdade é diferente. Jesus tinha verdade. Aliás, corrigindo, Jesus era a verdade.
Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus não tinha uma verdade, ele era a própria verdade. E em muitas circunstâncias, o que Jesus fez? Não usou disso para ferir, para machucar e para matar. Então, a armadura de Deus começa pela verdade. Quer viver uma vida guardada, protegida, seja verdadeiro. Escreva aí, coloca aí nos comentários. A verdade guarda, protege a pessoa. A verdade. Mas ele continua dizendo, olha, cingi os rins com a verdade, né? E revesti-vos da couraça da justiça. Começa com a verdade e agora ele diz: vestida a couraça da justiça. É por isso que as pessoas não querem a armadura de Deus. Porque a armadura começa com a verdade e agora está falando sobre justiça. Justiça. Talvez você olhe para as grandes corrupções. Eu estou olhando aí para as grandes corrupções do governo tal e eu fico irado. Como pode o governo tal ser corrupto? Veja, a corrupção não está só aí. A corrupção está em você que não declara o imposto de renda. A corrupção está enquanto você recebe algo errado e não devolve. Isso não é ser justo. Hã? Nós falamos tanto que somos contra as corrupções, os roubos. Mas em muitos momentos agimos como tal. Somos injustos. Justiça é algo que precisa estar em nós, assim como a verdade. Olha a fala de Zaqueu. Zaqueu, quando ele tem a experiência com Jesus, o que ele diz? Se eu defraudei alguém, eu vou restituir essa pessoa, porque eu não fui justo com ela. A intenção primária do coração de Zaqueu era restituir pessoas que ele poderia ter roubado porque não tinha sido justo. Pastor, eu tenho aqui a minha empresa, mas eu vou levando assim meio de qualquer forma, né? Como assim de qualquer forma?
a gente recebe um troco errado e a gente chama de bênção de Deus. Puxa, Deus me abençoou. Achei uma carteira aqui, Deus me abençoou porque tinha dinheiro dentro. Como assim? Isso não é bênção de Deus. Isso não é justiça. A bênção de Deus na sua vida é que alguém tenha perdido a carteira com o salário e você pegou e chamou isso de bênção de Deus, enquanto alguém está desesperado, que não sabe como é que vai pagar o aluguel. Isso é bênção. Não, pastor, mas eu devolvi a carteira com os documentos. Isso é justiça, irmãos. Isso é justiça. Qual é a sua diferença daqueles que estão em posições de governo, agindo e fazendo todas as falcatruas, desviando dinheiro, desviando verba? A sua diferença dele qual é? Que justiça é essa? Jesus estava passando por uma região e alguém chegou para ele e disse assim: o senhor não vai pagar imposto, não? Jesus poderia dizer: não vou pagar imposto, não. Jesus disse para Pedro: Pedro, vai lá pescar um peixe. Dentro do peixe vai ter uma moeda e você vai pegar aquele dinheiro e vai pagar o meu e o seu imposto. Ora, se tem que pagar, tem que pagar. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Isso é justo. Ah, pastor, mas é muito caro, é muito, mas é o que tem que ser feito. Eita, que na sexta-feira a mensagem ficou chata, né? Pastor, mas bem na sexta-feira, no último dia da semana da devocional, ficou meio chato, né? Verdade, justiça, meu Deus do céu. Irmãos, a igreja precisa ser a justiça que o mundo não enxerga. A igreja. Se você, olha, perdão num assunto que eu tenho que dizer para você, mas perdão no sentido de entrar em áreas que talvez vai ser incômodas para você, mas se você emprestou dinheiro de alguém, você tem que pagar. Aí, sabe o que a pessoa faz? Ela sai da igreja, ela muda de bairro, ela não consegue mais conversar com a pessoa. Ora, se você não consegue, se você não está conseguindo pagar essa dívida, chega para quem você pediu emprestado e diga o que está acontecendo, que você quer pagar, mas você teve problema. Mas o que as pessoas fazem? As pessoas criam dívidas e depois geram outros problemas, porque eu não consegui pagar a dívida e agora eu também não quero mais conversar, porque agora eu estou envergonhado.
Você acha isso justo? Chama isso de justiça? Primeiro, querido, deixa eu te falar algo. Primeiro que a Bíblia diz que nós não deveríamos emprestar dinheiro. Nós deveríamos dar. Abençoar alguém. Se você tem condições, a Bíblia diz para você dar, não para você emprestar. Ah, mas a pessoa quis me devolver. Mas aí é outra história. Ela sentiu de fazê-lo, é outra história. Mas eu a abençoei. Eu não deixo alguém preso a mim. É muito difícil falarmos sobre justiça nos dias de hoje, sobre ser justo. Porque o conceito de justiça de hoje, ele foi deturpado. Ele foi deturpado. Mas a Bíblia diz: revesti-vos da couraça da justiça. Extraordinário. Então, olha só. A armadura de Deus começa pela verdade, seguida pela justiça. Entende por que você vê muito crente hoje sem a armadura de Deus? Porque não tem verdade e não tem justiça. Se não tem verdade, não tem justiça, não tem armadura. A justiça te protege. Não existe nada mais lindo do que um crente justo. E aqui, deixa eu colocar para você. Às vezes a gente vê uma matéria de jornal, né? Porque a pessoa tal encontrou uma maleta de dinheiro e devolveu. E aquilo vira matéria de jornal, na primeira página, todo mundo falando sobre, uau, a pessoa devolveu a maleta com dinheiro para a pessoa que perdeu. Isso ganha notícia. Isso não deveria ser notícia. Isso deveria ser o comum. Eu devolvi o que não é meu. Isso não deveria estar no jornal. Mas sabe por que está no jornal? Porque aquilo é incomum. Sabe por que essas coisas ganham notícia? Porque não é mais comum. O comum é ficar com aquilo que não é seu. Eu me lembro de um dia, quando criança, voltando da escola, eu achei um guarda-chuva na rua. Novinho. Eu achei um guarda-chuva. E eu voltei para casa todo feliz. Eu achei um guarda-chuva. Meu Deus, olha aqui. Quando eu cheguei em casa e eu fui falar para o meu pai disse assim, a primeira coisa que ele disse: você vai voltar lá e vai colocar no mesmo lugar que você achou. Alguém perdeu isso aí. Isso não é seu. Eu tive que voltar lá para colocar no lugar. Hoje, quando a gente acha algo, a gente celebra. E como disse, a gente celebra falando que é a bênção de Deus. Enquanto alguém perdeu, a gente celebra porque achou. Isso não é justiça.
Isso não tem nada a ver com justiça. Isso está longe de ser justiça. Esses dias atrás eu recebi uma mensagem, né? Alguém disse assim: pastor, todo acanhado, né? Pastor, será que você poderia me devolver um dinheiro porque eu fiz um Pix na sua conta e era errado, era outro Robson e acabou indo para sua conta. Ô glória! Já diria, ô glória! Não é meu, irmão. Eu não tenho que ficar com aquilo que não é meu. Quando você faz isso, você comete um erro terrível. Terrível, terrível. O verso de número 15, Efésios 6,15. A gente para ou a gente continua? Dá um alôzinho aí, para ou continua? Tá bom por hoje ou a gente segue aqui para a gente terminar a armadura hoje? Nós só falamos de duas peças, né? A verdade e a justiça. Escreva aí, coloca aí nos comentários. Verdade e justiça. Sem essas duas coisas, não dá para vestir a armadura. Pastora Marília Bernardes está aqui com a gente no Instagram. Deus abençoe. A Sueli Alves também, a Rafa. Estamos transmitindo aqui pelo Insta, pelo Facebook, a nossa devocional de hoje. Edilene, Deus abençoe, está aqui no Instagram também. A Márcia ali no Facebook, não tenho que ficar com aquilo que não é meu, exato. A Gersilene, continua. Gersilene, eu até queria, mas olha aí, só você. Aí nós vamos ter que parar, né? Jacira, Deus abençoe, tá aqui também. Gilberto, Deus abençoe. Os irmãos aqui no Insta estão conectados aqui, né? Estão mais alvoroçados hoje do que os nossos irmãos do Facebook. Do Facebook ligaram e saíram assim um pouquinho, né? O Roger tá colocando aqui, ó, marchar. Vou entender que é pra gente continuar, né? Aham. A Andréia também, ó. Vamos seguir aqui. Marilene também, a Marli. Então curte aí, compartilha pra gente ampliar o nosso alcance aí. Vai lá. Efésios capítulo 6, versículo 15 diz assim, olha. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então olha só, nós temos aqui verdade, nós temos justiça e agora nós temos os pés na preparação do evangelho da paz. Deixa eu dizer algo para você. Um dos nossos objetivos aqui na Devocional da Manhã, por que nós temos a Devocional da Manhã todos os dias?
O nosso propósito é um só. É um só. É despertar em você o desejo, a vontade de aprender mais das Escrituras. Porque o que Paulo está dizendo aqui é: os nossos pés precisam estar preparados no Evangelho da Paz. Irmãos, eu fico assustado com o nível de conhecimento bíblico da maioria dos cristãos. E sabe o que eu fico mais assustado ainda? Por exemplo, você encontra pessoas com 5 anos de convertido que não sabe nada de Bíblia. 10 anos de convertido que não sabe nada de Bíblia. A Bíblia para eles só é aberta na hora do culto e com dificuldade para achar textos, porque não é familiarizado com a Bíblia. Meu Deus do céu, como um crente não é familiarizado com a Bíblia? Não tem preparação nenhuma, é praticamente zero. Nós precisamos estar preparados no Evangelho primeiro, para não sermos enganados. Nós precisamos estar preparados no Evangelho para não ser levado por todo o vento de doutrina. Nós precisamos estar preparados no Evangelho para não ser seduzido por alguém que se diz profeta, mestre. É simples. É simples. É só você olhar, por exemplo, o culto da revelação. E aí você vai no culto da revelação, tá cheio. Não tem Bíblia, não tem ensino, a pregação é rasa, é 5 minutos, 10 minutos de algo que é superficial. E aí você vai no culto da palavra, no culto bíblico, as pessoas não querem. Porque dá muito mais trabalho ser preparado no Evangelho. Ser formado no Evangelho dá trabalho. É por isso que o culto do milagre está cheio. É por isso que você vê pastores tentando de todas as formas, não, vamos fazer o culto da revelação, o culto do milagre, porque crente que não conhece Bíblia é crente consumidor. Sabe o que é o crente consumidor? É aquele crente que onde está oferecendo mais e melhor, eu estou lá. Tem promoção lá? Eu vou lá. Tem a revelação ali? Eu vou ali. Tem a revelação do Pix lá? Eu vou lá. Mas não tem palavra nenhuma. Porque quando você fala de preparação no Evangelho, você fala de crescimento, de maturidade. E as pessoas não querem isso, não. As pessoas querem mágica. Vamos falar a verdade aqui? As pessoas querem mágica. As pessoas querem ir para a igreja, não querem mudar de vida, não querem um compromisso com Jesus, não querem saber de Bíblia, mas querem ser abençoadas. Não é isso? Pastor, eu quero que o senhor ore por mim, para que eu seja abençoado, mas eu não quero compromisso com nada não, mas eu quero a bênção de Deus.
Irmão, presta atenção, irmã, presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu nunca vi tanto evento na igreja. A igreja hoje, ela só tem evento. Aí diz assim, vamos lá, porque a banda tal vai estar lá. Ah, porque o pastor tal vai estar lá. Porque a pastora tal vai estar lá. A igreja sobrevivendo de evento, sabe por quê? Eu vou dizer isso com muita tristeza no meu coração. Porque as pessoas não são mais atraídas por Jesus. Jesus não é mais suficiente para levar as pessoas à igreja. As pessoas precisam de uma atração a mais. As pessoas precisam de uma luz a mais. As pessoas precisam de um telão a mais. As pessoas precisam de um cantor a mais, de um pregador. Não é mais de Jesus. Jesus se tornou um detalhe no culto hoje. Aliás, se Jesus não estiver no culto, não tem nem problema, porque a gente sabe fazer um culto sem Jesus. E é isso que acontece hoje. E por que isso acontece, pastor? Porque nós temos crentes que não são preparados no Evangelho. São crentes que qualquer tipo de comida tá bom para eles. Há um tempo atrás eu fui convidado para ministrar em uma igreja, me chamaram para pregar em um culto. E eu fui. E eu lembro de ficar 2 horas e meia. 2 horas e meia. De apresentação, de oportunidade. E quando já era próximo das 10 horas da noite, me chamaram para pregar. E aí a pessoa me disse assim, pastor, a gente deixou 15 minutos para a palavra, tá bom? 15 minutos para... Como se fosse, meu Deus, 15 minutos para a palavra, depois de 2 horas e meia de oportunidade e música. Aquele dia eu só não fui embora, porque a minha esposa estava me acompanhando. Por ela eu fiquei. Mas no meu coração, a vontade era de ter ido embora. Porque você conhece uma igreja pela prioridade que ela tem na palavra de Deus. Você não conhece uma igreja pela estrutura dela. Você não conhece uma igreja pelas luzes. Você não conhece uma igreja pela canção. Você conhece uma igreja pela palavra. Pelo temor à palavra e pela reverência à palavra que ela tem. Você vai no culto, tem oportunidade para todos que estão lá. E quando chega a hora da palavra, não tem palavra. E os crentes que não são preparados no Evangelho, acabam que tomando isso. Ô glória!